Capítulo 7. Métodos de transferência. A luz é a chave alquímica. As palavras haja luz constituem o primeiro fiat da criação e o primeiro passo da precipitação correta. Quando o homem, ele mesmo, uma manifestação de Deus, deseja seguir o exemplo do Pai Supremo e efetuar a precipitação como um verdadeiro filho da luz, deve aprender a fazer. Ele precisa seguir esses métodos utilizados pela inteligência suprema se quiser obter resultados valiosos e uniformes. Analisando os métodos óbvios do Criador e observando a natureza, vocês poderão inferir muita coisa de valor, se exercitarem-se para pensar de maneira independente. Pois é necessário ultrapassar os simples silogismos humanos e penetrar a consciência ilimitada de Deus, o grande mestre alquimista. Vai e procede tu de igual modo, considerando sempre benéficos os seus serviços. Quando vocês tomarem a decisão interior de experimentar a arte da precipitação, em primeiro lugar criem uma imagem mental do objeto que desejam produzir, incluindo tamanho, proporções, substância, densidade, cor e qualidade definidos, formando uma imagem detalhada. Quando a visualização da imagem em sua mente estiver completa, vocês deverão selá-la imediatamente. Este passo é fundamental para a liberação rápida e eficiente da imagem no mundo da matéria, forma. Procurem compreender bem este passo. Não pensem que, selando seu plano, vocês estarão fechando as portas para o desenvolvimento do seu desenho. Não se trata disto, pois podem ser realizados aperfeiçoamentos em modelos subsequentes. Entretanto, se vocês não liberarem a cópia para os elementais e construtores da forma como uma obra concluída, eles não poderão promover a sua manifestação. As palavras "está terminado" são, portanto, o segundo fiat da criação, após haja luz. Agora que vocês criaram uma matriz de pensamento e selaram-na contra a intromissão da irradiação mental contrária de outras pessoas, seja ela consciente, em alguns casos devido à inveja ou ao ego, ou inconsciente, devido à resistência da mente coletiva ao progresso, vocês deverão cumprir a terceira regra para proteger sua intenção criativa e não dizer nada a ninguém. Também esta é uma lei da precipitação, que lhes permite evitar os raios concentrados dos padrões de pensamento e sentimento humanos, que podem ser extremamente prejudiciais para um experimento alquímico bem-sucedido, a menos que determinadas garantias sejam ativadas. Evitem então a dissipação de energia devido à intromissão de uma multiplicidade de mentes, exceto quando 2 ou mais indivíduos estiverem cooperando especificamente na precipitação conjunta. Aqueles que possuem uma natureza científica e estão familiarizados com a dispersão de Coulomb e a lei de Rutherford compreenderão de que maneira a energia do pensamento, como ondas, dispersando outras ondas, como se fossem compostas de partículas minúsculas, conseguem produzir uma penetração de intensidade suficientemente grande para romper o campo de energia magnética do pensamento, concentrando o padrão específico da matriz criativa. Cada discípulo deve reconhecer que figuras geométricas como o quadrado, o triângulo, o círculo, a elipse e o paralelogramo são utilizadas quase universalmente na criação, no mundo tridimensional macrocósmico e microcósmico. Embora formas superiores de criatividade sejam encontradas no mundo matemático da álgebra, do cálculo e da trigonometria, a simbologia mais elevada de todas as conhecidas por nós nos níveis espirituais interiores é a ciência dos ritmos engrâmicos. Este estudo trata do controle da liberação de energia,
com engramas, termo por nós utilizado para referir-se à chave causal subjacente aos efeitos observados pelos cientistas do mundo e chamado por eles de engramas. Com o uso de mantras, com o armazenamento de energia forrática e com salvaguardas ativando princípios de demarcação entre as evoluções da consciência humana nos planos da matéria e o mundo da perfeita ordem divina que existe nos planos do espírito. Contemplando esta ciência, deve-se ter em mente que até mesmo a consciência onipresente e infinita de Deus, que se estende até a esfera da criação material, avança através da escala da expressão criativa de padrões simples até aqueles de complexidade cada vez maior. O estudioso da alquimia deve considerar a memória, quando utilizada como instrumento da mente superior, como um valioso complemento de sua experiência, porquanto os procedimentos da memória humana são realmente notáveis. E quando estes estão coordenados com o corpo mental, sempre advém a ação suprema. Assim, um grande número de indivíduos é capaz de memorizar e executar toda uma sinfonia sem falhas perceptíveis. Os matemáticos também demonstram possuir uma maravilhosa capacidade de controle mental com seus cálculos, que aproximam-se da precisão infinita. Assim que cada estudioso da alquimia possa reconhecer ser ele mesmo possuidor de uma mente superior que é capaz de reter padrões de dimensões infinitas. Esta mente atua de maneira independente da mente externa, desprovida de restrições humanas de qualquer tipo. Desse modo, enquanto veículo da mente superior, um corpo de memória purificado, alimentando, como faz, as impressões desta mente para a mente exterior, é indispensável ao alquimista, que o discípulo sincero capaz de analisar e colocar em prática os métodos de controle da memória e da mente, que são os métodos do próprio Deus, adquira o hábito de conceder conscientemente a esta mente superior abençoada, ou Cristo pessoal, a responsabilidade de elaborar e aperfeiçoar as ideias e padrões rudimentares de sua criação. Pois muitos destes padrões, que a princípio pareciam ter sido concebidos conscientemente pelo alquimista, com frequência tiveram sua origem no interior da porção mais elevada do eu abençoado. Lembrem-se, sua mente superior permanece ativa durante 24 horas de cada dia em dimensões ampliadas. Este Consolador abençoado, desconhecido e não vivenciado por vocês, externamente, espera o chamado à ação e atua livre das limitações habituais de espaço-tempo. Assim, utilizem a mente superior como seu aprendiz e mestre, pois o Espírito Santo da verdade que aí atua pode conduzi-los a toda a verdade. Gostaria de chamar a atenção dos discípulos para o fato de que, se assim o desejarem, eles poderão prestar auxílio incomensurável a si mesmos nas artes alquímicas, graças à leitura exterior. Contudo, é preciso ter cuidado com isto, para que os atalhos da tecnologia e da teoria científica não sirvam para desviar o poderoso fluxo da alquimia enquanto ciência grandiosa, para atalhos do materialismo, onde se diz que os fins justificam os meios. Estou perfeitamente ciente de que muitos temas relacionados não apenas seriam tediosos, mas também estariam além da compreensão de alguns de nossos alunos. Procurando não impedir a humanidade em geral de obter as bênçãos da alquimia, expus deliberadamente muitos desses pontos de maneira a torná-los de fácil compreensão. Todavia, que ninguém pense que todo conhecimento pode ser alcançado através de uma só abordagem ou sem esforços e estudo. Sugiro àqueles que desejarem outras informações técnicas para ampliar o curso o estudo da propagação das ondas, da mecânica, da teoria quântica, da química
e da física elementar e avançada, da sismologia, da astronomia, da geologia e de temas correlatos. Estes estudos, juntamente com os cursos humanísticos, as religiões mundiais e as peças de Shakespeare, serão tremendamente valiosos, pois vocês serão orientados a partir do interior e também por seus gostos pessoais. Ninguém deve pensar que o estudo de tais temas extracurriculares é absolutamente necessário ou exigido pelos mestres, pois os ensinamentos mais importantes estão incluídos aqui, conquanto nas entrelinhas em alguns casos. Deixem que Deus seja o guia. E aqueles que não reconhecem suas rédeas, eu digo, a aventura é o que é. Nutro uma leve esperança de que a ciência material não olhará com demasiada desconfiança o controle da matéria através do poder da mente e do espírito. Duvido que a religião possa negar, com correção, os supostos milagres que demonstram. Se neles se acreditar, como os indivíduos que habitam a Terra têm sido capazes de efetuar a transmutação, que é simplesmente a transformação de uma forma em outra, como por exemplo a água em vinho. A ampliação e multiplicação da substância atômica e molecular, como por exemplo a multiplicação de pães e peixes, e a precipitação dos elementos, como por exemplo a descida do fogo dos céus. Feitos igualmente maravilhosos, realizados por mestres ascensos e não ascensos, indicam uma ciência extremamente exata do controle sobre a matéria e da energia. Eu, por meu turno, jamais questionei a verdade desses assuntos, simplesmente porque sempre mantive humildemente minha fé no poder do bem externamente duradouro. Ademais, demonstro ativamente as leis da alquimia que fazem de todo o processo de controle da matéria e da energia uma questão cotidiana. Compreendo que os não iniciados ou aqueles que jamais testemunharam esses chamados milagres podem facilmente questionar a sua autenticidade. Alquimistas de Deus, não lhes peço aqui para acreditar apenas. Peço-lhes que comecem a demonstrar até certo ponto essas verdades por si mesmos. Poucos estudiosos da lei superior têm sido capazes de exteriorizar com sucesso um ou mais dos objetos visíveis diretamente do universal, como uma rosa, uma pedra preciosa ou uma taça de essência líquida, acelerando mente e corpo. Naturalmente, estamos ansiosos para ver as pessoas alcançarem o poder de produzir toda e qualquer coisa diretamente do universal. No entanto, tais segredos dificilmente podem ser escritos ou explicados em sua plenitude, pois não podemos perturbar o atual sistema econômico até que a justiça maior seja estabelecida pela humanidade na Terra. Por outro lado, esses segredos tampouco podem ser ocultados justificadamente aos meritórios. Assim incluímos explicações maravilhosas neste curso, as quais aos olhos daqueles que têm fé ou daqueles que estão se esforçando para adquiri-la, abrirão inúmeras portas de progresso. Todo mestre ascenso possui esses poderes de precipitação à sua disposição. Por conseguinte, jamais lhes faltam as coisas boas. Que a humanidade não ascensa se interrogue. Quanto tempo você passará desperdiçando sua energia na tentativa de ampliar uma existência árida no seio da natureza, que para alguns, de fato, afigura-se árida quando todas as suas necessidades podem ser satisfeitas por meio do controle das leis cósmicas, demonstradas por Jesus Cristo e outros grandes instrutores em suas próprias vidas no passado? O uso da palavra luz na alquimia inclui a luz em seus aspectos visíveis conhecidos e também em suas características invisíveis, algumas delas ainda desconhecidas da ciência física. Quando produzi joias raras e pedras preciosas por meio da alquimia, os métodos por mim utilizados
não poderiam ter sido aplicados com facilidade pelo homem comum que não tivesse, graças à disciplina, fé e quietude meditativa, estabelecido o controle mental necessário. Esses métodos são conhecidos por todos os iniciados, e apenas um iniciado poderia ter sido tão tentado pelas forças das trevas quanto Jesus, que, consciente de seu poder alquímico, rechaçou a tentação para utilizar a alquimia durante o período em que sua fé foi colocada à prova. Em vez de aliviar o desconforto físico, ordenando que estas pedras se transformem em pães, como ele poderia ter feito, Jesus ofereceu sua fidelidade à presença suprema de Deus e à palavra de Deus, reconhecendo-as como muito mais importantes do que as exigências de seu corpo físico. Tal atitude permitiu-lhe passar no teste e preparar-se para as disciplinas que lhe deram sua vitória na cruz e no túmulo, elevando-o acima da colina de Betânia para os braços de Deus. Contudo, a alquimia do progresso espiritual afigura-se menos importante para muitos que preferem os métodos mais espetaculares dos fenômenos psíquicos da realização das transformações que irão torná-los semelhantes a Deus. Dificilmente imaginam os homens que a promessa "todas essas coisas vos serão acrescentadas" inclui o poder de controlar os ventos e as ondas, a matéria e a energia. Quando o homem fizer do reino de Deus seu primeiro e mais importante objetivo. Todavia, faz-se necessário o equilíbrio e mais uma vez tenho o prazer de dizer aos estudiosos que o uso da alquimia, destinado a efetuar mudanças na oitava física, não é nem um pouco desregrado em sua utilização correta. Os métodos da alquimia podem ser descritos com simplicidade e facilmente assimilados, mas seus preceitos exigem a prática de um artista magistral. No entanto, os resultados podem surgir das maneiras mais variadas, se o discípulo, ao menos, começar a tentar. Existem inúmeros métodos de precipitação, mas apresentarei apenas um deles aqui, e apenas em parte. Em primeiro lugar, elaborem uma matriz mental do objeto desejado. Em seguida, determinem onde querem manifestá-lo. Se vocês conhecem a substância material de que ele é composto, memorizem seu padrão atômico. Caso contrário, recorram à inteligência divina dentro da sua mente superior para registrar o padrão para vocês, a partir da inteligência universal, e imprimam-na em seu corpo da memória e em sua mente. Reconheçam que a luz é uma energia que se manifesta universalmente na Terra, graças ao centro solar do ser, ponto focal do Cristo neste sistema solar. Invoquem a luz para que assuma o padrão atômico que vocês desejam, fundindo-se em torno deste padrão, e em seguida desidentifiquem-na em uma forma. Invoquem a multiplicação desta estrutura atômica até que as moléculas da substância comecem a preencher o vazio, ocupando o espaço no qual vocês querem que o objeto apareça. Quando o contorno geral estiver preenchido com a ação vibratória da substância quadridimensional, que representa a manifestação desejada, peçam que a densidade atômica desça totalmente a uma forma e substância tridimensionais dentro do padrão estabelecido pela matriz de suas mentes. E então aguardem os resultados. Não fiquem tensos se sua manifestação não for imediata ou se após um período de tempo considerável aparentemente não houver resultados. Lembrem-se, abençoados, que o desespero destrói a própria fé sobre a qual se fundamenta a sua experiência. Pois a fé é a certeza de coisas almejadas, a evidência dos fatos que não se veem. E vocês devem manter a fé ao empunharem o véu diáfano que compõe a imagem mental. Se vocês passarem anos envolvidos com as emoções humanas, absorvendo a discórdia da consciência de massa e as dúvidas e temores da humanidade, esses registros
precisam ser consumidos pelo fogo alquímico, a fim de abrir caminho para essas ideias e formas mais nobres imaginadas por vocês. Vocês devem dedicar seu tempo a energias às suas novas ideias. Assim começarão a tecer uma teia de realizações dedicadas à espiritualidade, à espiritualização da consciência material e à materialização de conceitos celestiais aqui na Terra, onde o reino de Deus deve manifestar-se. Gostaria de ressaltar que o método de esquadrinhamento utilizado na projeção de imagens televisivas, no qual um efeito de uma corrente eletrônica fluorescente em uma tela e as partículas eletrônicas deslizam em padrão linear horizontal, de modo a criar em um microsegundo uma imagem ocular, não pode ser utilizado com sucesso na precipitação alquímica, sendo mais apropriado para a projeção de imagens mentais à distância. Na precipitação, uma rápida expansão dos raios luminosos em 3 dimensões deverá ocorrer. E no método da tela, a imagem óptica se dá em uma dimensão em um só plano horizontal. O estudo da citologia e da embriologia proporcionará ao aluno uma compreensão de como uma única célula multiplica-se e reproduz-se. Quando vocês estão lidando com a manifestação instantânea, a velocidade e intensidade da luz deve chegar a níveis e força surpreendentes. Deve-se observar que o exercício deste controle sobre a matéria pela mente não constitui tarefa comum. Embora não possa afirmar que pessoas comuns são incapazes de dominar a técnica de execução dessas leis e que o mais humilde dos indivíduos não possa ser investido ou investir a si próprio de tamanha autoridade, dentro dos direitos inalienáveis concedidos por Deus ao homem. Não desejo ver a frustração tomar conta daqueles que tentarem efetuar a precipitação e sentirem-se desencorajados porque aparentemente falharam. Digo aparentemente porque a lei não falha. Na maioria dos casos em que a precipitação direta não acontece, se esforços foram feitos e a técnica realizada com toda a fé para que o chamado seja respondido, cedo ou tarde uma precipitação direta será efetuada e de uma forma ou de outra a manifestação desejada ocorrerá. Lembrem-se, este é o talento divino de tipo mais elevado. É também a cocriação com Deus e, como tal, é mais bem utilizada por aqueles cujos propósitos equiparam-se ao divino. Assim, quando a vontade do homem alinha-se à vontade de Deus, a luz de Deus não deixa de precipitar essa vontade na plenitude do tempo, do espaço e da oportunidade. Dediquei 6 lições a este tema, tratando os métodos práticos para auxiliar o cientista espiritual na obtenção de maior felicidade pessoal no cotidiano, através da fusão do indivíduo com os padrões do próprio princípio. Tanto a paz interior como a exterior, bem como a sensação de bem-estar pessoal, são necessárias para o desenvolvimento eficiente dos próprios poderes espirituais. Embora alguns indivíduos possam florescer em meio ao conflito, admito a necessidade de líderes corajosos na Terra, nas mais variadas esferas, para a manifestação e desenvolvimento do tipo de sociedade que poderia ser considerada uma sociedade criada pelos deuses. Além da alquimia da precipitação instantânea, a alquimia da preparação é igualmente necessária, na qual a utilização das próprias energias e oportunidades é planejada de forma inteligente, de modo que a vida não receba um retorno imperfeito de seu investimento de energia em uma corrente de vida individual. Espero que meus leitores não estejam desapontados até aqui, com o uso despretensioso que tenho feito de seu tempo e atenção. Alego humildemente que a releitura deste material poderá esclarecer a todos vocês quanto à verdadeira profundidade de minhas percepções.
calculadas para exaltar as pessoas de diversas camadas religiosas e sociais para áreas mais úteis para elas, para a humanidade e para Deus. Se quando o curso estiver completo eu tiver, até certo ponto, realizado tal feito, ou mesmo aumentado esta possibilidade, ficarei satisfeito. Alguns de vocês poderão desejar a minha orientação pessoal ao empreenderem sua primeira precipitação alquímica. Auxiliarei de bom grado todos aqueles que requisitarem silenciosamente a minha ajuda, contanto que o motivo seja correto e a mudança desejada benéfica ao plano de sua vida, e contanto que exercitem o esmero e a prece, buscando sempre o cumprimento da vontade de Deus. Permitam-me sugerir que tentem, como um primeiro esforço, a precipitação de uma ametista na forma de uma cruz de malta, o que seria excelente, pois tenho usado pessoalmente a ametista para criar inúmeros modelos experimentais. E fico extremamente feliz de acrescentar o meu momentum ao seu. Do simples ao complexo, do alvorecer dos primórdios da utilização do raio de luz ao zênite do meio-dia do progresso, que todos percorreram as veredas da vida como numa caravana da fé. Que cada futuro alquimista busque o alvo da realização. Vocês trabalham na luz eterna, neste exato momento. Eu sou devotado ao seu sucesso. Saint Germain.